Porque se alguém tivesse chegado para mim alguns anos atrás e falado, vai existir um filme da Barbie dirigido pela Greta Gerwig com Margot Robbie interpretando a Barbie, Ryan Gosling como Ken, uma história sobre identidade, expectativas sociais, feminilidade, masculinidade, crise existencial e o significado de ser humano, eu provavelmente teria pensado, tá, mas como é que vão conseguir colocar tudo isso dentro de um filme da Barbie? E conseguiram. Não perfeitamente, claro. Eu tenho algumas críticas e vou falar delas durante o vídeo, porque aqui a gente não está para simplesmente elogiar qualquer filme famoso. Se alguma coisa funciona, eu vou falar que funciona. Se alguma coisa me incomoda, também vou falar. E Barbie é justamente aquele tipo de produção que merece uma conversa muito maior do que simplesmente gostei ou não gostei. Então hoje nós vamos falar de Barbie, lançado em 2023, dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. E vamos passar pela criação do projeto, pelo elenco, pelos personagens, pela construção de Barbie Land, pelas escolhas visuais, pelo trabalho de figurino, pela música, pelo humor, pelas mensagens do filme, pela reação do público, pela bilheteria e principalmente por aquilo que fez esse filme se tornar um fenômeno. Mas antes de entrar na história, eu preciso falar de uma coisa que considero muito importante. A Barbie já existia muito antes desse filme, e quando eu digo muito antes, é muito antes mesmo. A boneca Barbie foi apresentada pela Mattel em 1959. E isso é importante porque, quando a gente olha para o sucesso do filme de 2023, não estamos olhando para uma personagem criada especificamente para o cinema. Estamos olhando para uma personagem que passou décadas dentro da cultura popular. E esse é um dos grandes desafios que Greta Gerwig tinha nas mãos. Porque Barbie não era simplesmente uma personagem. Ela já significava alguma coisa diferente para cada geração. Para algumas pessoas, Barbie era infância. Para outras, era moda. Para outras, era uma representação de possibilidades. E para outras, ela também carregava críticas relacionadas aos padrões de beleza e às expectativas colocadas sobre as mulheres. Então você tem uma personagem que, ao mesmo tempo, é extremamente famosa e extremamente controversa. E transformar tudo isso em um filme não era uma tarefa simples. Na minha opinião, uma das decisões mais inteligentes foi não tentar fingir que todas essas contradições não existiam. O filme olha diretamente para elas, e isso começa pela própria existência de Barbie Land. Quando a gente entra naquele mundo pela primeira vez, parece que estamos entrando literalmente dentro de uma caixa de brinquedo. Tudo é exageradamente perfeito. As casas têm aquela aparência de brinquedo que muita gente reconhece imediatamente. Os carros parecem brinquedos. As roupas parecem ter saído diretamente de uma coleção de bonecas. As cores são extremamente fortes. E o rosa está praticamente em todos os lugares. Só que existe uma coisa muito interessante nisso. Barbie Land não tenta parecer um mundo real, ela quer parecer um mundo de brinquedo. E isso faz uma diferença enorme, porque em vez de esconder a artificialidade, o filme abraça a artificialidade. Você olha para determinadas cenas e pensa, isso é claramente um cenário. E justamente por isso funciona. É quase como se Greta Gerwig dissesse, sim, nós sabemos que isso parece plástico. É esse o objetivo. E eu adoro quando um filme entende exatamente o que ele quer ser. Não precisa transformar tudo em algo realista só porque estamos acostumados a esse padrão. Barbie é colorido, teatral, artificial e propositalmente exagerado. E isso também combina perfeitamente com a personagem principal. Margot Robbie era uma escolha que, olhando hoje, parece quase óbvia. Mas não era simplesmente uma questão de aparência, porque interpretar Barbie exige uma coisa muito específica. A atriz precisa conseguir fazer uma personagem extremamente perfeita parecer humana ao mesmo tempo, e isso poderia ter dado muito errado. Se a interpretação fosse exageradamente séria, o filme perderia o humor. Se fosse exageradamente engraçada, Barbie poderia virar apenas uma caricatura.
Margot Robbie encontra um equilíbrio muito interessante. No começo, ela interpreta uma Barbie que realmente acredita naquele mundo. Ela acorda, faz suas atividades, participa das festas e vive aquela rotina aparentemente perfeita. Só que aos poucos, alguma coisa começa a mudar. E é aí que o filme começa a ficar realmente interessante. Porque a Barbie que nós conhecemos no início não está necessariamente procurando descobrir o mundo. Ela está tentando entender a si mesma. E isso é uma diferença enorme. Uma das coisas que eu mais gostei no filme é justamente o modo como ele transforma uma crise existencial em algo que, na superfície, parece completamente absurdo. Porque estamos falando da Barbie, uma personagem que vive em um mundo onde praticamente tudo funciona, e de repente ela começa a pensar em coisas que não deveriam fazer parte daquela realidade. Ela começa a perceber imperfeições, ela começa a questionar coisas, ela começa a sentir medo e, principalmente, ela começa a pensar sobre a própria mortalidade. E vamos combinar, uma Barbie pensando sobre a morte é uma imagem extremamente engraçada, mas ao mesmo tempo é estranhamente triste. Essa mistura de humor e desconforto é uma das características mais fortes do filme. Você ri, depois percebe o que acabou de ouvir e pensa: espera aí, isso foi muito mais profundo do que eu esperava. E esse efeito acontece várias vezes. Só que, obviamente, Barbie não está sozinha, porque existe Ken. E aqui eu preciso falar de Ryan Gosling. Meu amigo, Ryan Gosling simplesmente entendeu a missão. Ken poderia facilmente ter sido tratado como um personagem secundário sem muita importância. Afinal, durante décadas, Barbie foi claramente o centro das atenções. Mas o filme decide transformar Ken em uma das peças mais importantes da história, e a maneira como Ryan Gosling interpreta o personagem é simplesmente maravilhosa. Ele não tenta fazer um Ken cool o tempo inteiro. Pelo contrário, ele entende que Ken é ridículo, e justamente por isso ele fica engraçado. Ken existe em função da Barbie. O trabalho dele é praticamente ser Ken, e isso parece uma piada, mas é também uma das ideias centrais do personagem. Ele quer ser reconhecido, quer ser importante, quer que Barbie olhe para ele de uma maneira diferente. Só que Barbie não corresponde aos sentimentos dele da forma como ele gostaria. E isso cria uma situação muito engraçada, mas também bastante humana. Porque no fundo, quem está tentando descobrir quem ele é. E aqui está uma coisa que eu acho importante. O filme não transforma Ken simplesmente em um vilão. Ele é imaturo. Ele toma decisões terríveis. Ele faz coisas absurdas. Mas existe uma insegurança real naquele personagem. E Ryan Gosling consegue mostrar isso por trás das piadas. É por isso que Ken funciona tão bem. E claro, temos aquela relação maravilhosa entre Barbie e Ken. Não é exatamente uma história de amor tradicional, e eu acho isso ótimo. Porque se o filme tivesse seguido aquele caminho básico de Barbie finalmente percebe que ama Ken, seria muito mais previsível. O relacionamento deles funciona melhor, justamente porque não depende disso. Ken quer uma coisa, Barbie quer outra, e os dois precisam aprender a lidar com isso. Agora, uma das maiores surpresas do elenco é o tamanho do elenco de apoio. Temos Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Dua Lipa, Issa Rae, Michael Cera, Kate McKinnon, América Ferreira e vários outros nomes conhecidos. E isso poderia facilmente virar uma bagunça. Só que o filme utiliza esse elenco como parte da própria piada. Existem várias versões de Barbie e vários Kens. E isso faz muito sentido quando lembramos que Barbie não é apenas uma boneca específica. Ela representa uma linha inteira de personagens. E isso permite que o filme brinque com diferentes personalidades. Uma Barbie pode ser presidente, outra pode ser médica, outra pode ser escritora, outra pode ser uma versão mais estranha e incomum. E aí aparece a personagem interpretada por Kate McKinnon, conhecida como Weird Barbie. E eu vou falar uma coisa,
Weird Barbie é um dos melhores exemplos de como o filme consegue transformar uma piada sobre brinquedos em construção de personagem. Porque qualquer pessoa que já brincou com bonecas quando era criança sabe que as bonecas nem sempre permanecem perfeitas. Às vezes você corta o cabelo, às vezes pinta o rosto, às vezes troca a roupa, às vezes faz alguma coisa completamente aleatória e aquele brinquedo acaba ficando diferente. O filme pega exatamente essa ideia e transforma em personagem. É engraçado, visualmente memorável e ainda serve para movimentar a história. Mas existe outro nome que merece muito destaque: América Ferreira. Ela interpreta a Glória, uma personagem humana que acaba se tornando essencial para a compreensão do verdadeiro problema que Barbie está enfrentando. E, para mim, Glória é uma das personagens mais importantes do filme, porque ela funciona como uma ponte entre Barbie Land e o mundo real. Ela representa aquela sensação de que, quando somos jovens, imaginamos que podemos ser qualquer coisa. E conforme crescemos, a realidade começa a colocar limites, expectativas, cobranças e inseguranças. Essa ideia é extremamente presente no filme, e é aqui que Barbie começa a deixar de ser simplesmente uma comédia, porque existe uma diferença enorme entre dizer para alguém "você pode ser qualquer coisa" e realmente viver em uma sociedade onde você sente que precisa ser perfeita o tempo inteiro. O filme trabalha muito com essa contradição. E algumas pessoas podem olhar para isso e dizer: "Ah, mas Barbie é uma boneca." Sim, é exatamente por isso que funciona, porque o filme usa uma personagem artificial para falar sobre sentimentos humanos reais. E esse contraste é a alma da produção. Agora vamos falar da direção. Greta Gerwig tinha uma tarefa muito difícil. Ela precisava fazer um filme extremamente comercial, baseado em uma das marcas mais conhecidas do planeta, mas sem transformar a produção em um comercial de 2 horas. E eu acho que ela conseguiu escapar dessa armadilha, principalmente porque existe uma personalidade muito forte na direção. Você sente que existe uma visão por trás da câmera. A estética não está ali simplesmente porque rosa vende. Existe uma intenção. Os cenários, os figurinos, os movimentos de câmera, a iluminação e até a maneira como os personagens se movimentam dentro de Barbie Land parecem ter sido pensados para lembrar uma brincadeira com bonecas. E isso é muito mais difícil do que parece. Porque criar algo que pareça simples exige uma quantidade absurda de planejamento. O filme não depende de um universo digital completamente criado em computador. Boa parte daquela sensação de brinquedo vem justamente dos cenários físicos e da maneira como eles foram construídos. E isso dá ao filme uma textura diferente. Você consegue sentir que existe algo ali. Não é simplesmente um ambiente digital perfeito, é um mundo artificial construído para parecer artificial, e isso é genial. Outro elemento que eu preciso destacar é o figurino, porque sinceramente, Barbie sem figurino seria quase impossível. A personagem sempre foi associada à moda. Então, o filme precisava tratar as roupas como parte da narrativa. E faz isso muito bem. Os figurinos não servem apenas para deixar Margot Robbie bonita. Eles ajudam a mostrar quem aquela Barbie é em cada momento, e também são uma enorme homenagem às diferentes eras da boneca. Tem momentos em que você olha para a roupa e pensa imediatamente: eu já vi essa Barbie. Isso cria uma conexão muito forte com quem cresceu conhecendo a personagem. E para quem não cresceu com Barbie, ainda funciona como uma linguagem visual extremamente clara. Agora, se existe um elemento que transformou Barbie em um fenômeno ainda maior, é a música. E aqui chegamos a uma das maiores estrelas do filme, a trilha sonora. Dua Lipa, Billie Eilish, Lizzo, Nicki Minaj, Ice Spice, Charli XCX, Karol G e outros artistas aparecem na trilha sonora oficial. E isso não aconteceu por acaso. A música ajudou Barbie a ultrapassar o público tradicional de filmes baseados em brinquedos. O filme virou um evento. Você não precisava necessariamente ser fã da boneca para conhecer uma música do filme. E aquela música do Ken? Bom, se você assistiu, você sabe exatamente do que eu estou falando.
I'm Just Ken virou praticamente um fenômeno próprio. E o mais engraçado é que a música funciona porque é exageradamente séria para uma situação completamente absurda. Ryan Gosling canta como se estivesse vivendo a maior crise emocional da história da humanidade. Enquanto isso, estamos falando do Ken. E é justamente essa diferença que torna a sequência tão divertida. Mas por trás da comédia existe uma ideia interessante. Ken quer provar que ele é importante. Ele quer uma identidade, quer reconhecimento, e transforma isso em uma performance gigantesca. É engraçado, mas também revela muito sobre o personagem, e eu acho que essa é uma das maiores qualidades de Barbie. O filme consegue fazer você rir de uma situação e, alguns minutos depois, perceber que aquela mesma situação estava falando sobre algo muito mais sério. É esse equilíbrio que faz a produção funcionar. Porque se fosse apenas uma comédia sobre bonecas, provavelmente eu esqueceria boa parte dela depois de alguns meses. Mas Barbie deixa algumas ideias na cabeça, e isso é muito mais difícil de conseguir. Agora, obviamente, existe um ponto que precisa ser discutido, a mensagem do filme. Barbie tem opiniões muito claras sobre expectativas sociais, identidade, gênero e a pressão de tentar corresponder a uma imagem perfeita. E eu sei que esse assunto dividiu bastante o público. Algumas pessoas acharam o filme brilhante, outras acharam a mensagem exageradamente explícita. E eu consigo entender os dois lados. Na minha opinião, Barbie funciona melhor quando está contando uma história através dos personagens do que quando para explicar diretamente o que quer dizer. Porque quando o filme deixa Barbie experimentar o mundo, descobrir suas próprias inseguranças e observar as contradições entre Barbie Land e a realidade, tudo fica muito mais poderoso. Você entende a mensagem através da experiência. E cinema, para mim, funciona melhor assim. Mostre, não precisa sempre explicar. Mas, ao mesmo tempo, existe uma cena particularmente importante envolvendo Glória, que eu considero uma das mais fortes de todo o filme. É aquele momento em que ela fala sobre a quantidade absurda de expectativas colocadas sobre as mulheres. E eu vou evitar transformar isso em uma simples transcrição, porque o que importa é a ideia. Ela fala sobre como existe uma cobrança constante para ser bonita, inteligente, gentil, independente, mas nunca independente demais, confiante, mas não ameaçadora, bem-sucedida, mas sem fazer os outros se sentirem inferiores. E aí, você percebe que aquela fala não está mais falando apenas sobre Barbie, está falando sobre pessoas reais. E é justamente nesse momento que Barbie deixa de ser uma brincadeira sobre plástico e começa a conversar diretamente com o público. E isso explica parte do impacto que o filme teve. Porque pessoas diferentes conseguiram encontrar coisas diferentes dentro da mesma história. Algumas pessoas foram pela nostalgia, outras foram pelas piadas, outras foram pelo elenco. Outras foram pela estética, outras foram pela mensagem, e outras simplesmente queriam ver o caos, que era aquele universo rosa que aparecia em todos os lugares. E o resultado foi gigantesco. Barbie não foi apenas um sucesso de bilheteria. Ele se tornou um acontecimento cultural. A campanha de marketing foi enorme. O filme foi lançado praticamente como um evento. E uma das coisas mais inteligentes foi colocar Barbie e Oppenheimer no mesmo dia. De repente, você tinha dois filmes completamente diferentes, disputando a atenção do público. Um era sobre uma boneca rosa, o outro era sobre a criação da bomba atômica. E de alguma maneira, os dois juntos viraram um dos maiores fenômenos cinematográficos daquele período. Era impossível entrar nas redes sociais sem encontrar alguma referência aos dois. E isso ajudou Barbie a ultrapassar aquilo que normalmente esperamos de um filme baseado em brinquedo, porque ele não ficou restrito ao público infantil. Na verdade, boa parte da força do filme veio justamente do público adulto. Pessoas que cresceram com Barbie estavam indo ao cinema, pais estavam levando filhos, amigos estavam combinando de assistir juntos.
Pessoas que nem tinham interesse em Barbie começaram a ficar curiosas. E quando um filme consegue provocar esse tipo de conversa, antes mesmo de você assistir, ele já venceu uma parte importante da batalha. Agora, uma coisa que eu pessoalmente gostei muito é que Barbie não tenta fingir que a infância é perfeita. Existe nostalgia sim, existe fantasia. Existe aquela sensação maravilhosa de brincar e imaginar que qualquer coisa pode acontecer. Mas o filme também reconhece que crescer significa perder algumas dessas certezas, e talvez seja por isso que a jornada da Barbie funciona tão bem. Ela começa acreditando que entende tudo, e termina percebendo que não entende praticamente nada. E, sinceramente, isso é muito humano. Talvez seja essa a verdadeira razão pela qual eu considero Barbie muito mais interessante do que o conceito inicial fazia parecer. Porque no começo, você pensa que vai assistir a um filme sobre uma boneca. No final, você percebe que estava assistindo a uma história sobre alguém descobrindo o que significa existir. E isso é uma diferença gigantesca. A Barbie perfeita começa a perceber que não quer necessariamente continuar perfeita. Ela quer experimentar, quer sentir, quer errar, quer descobrir. E quando um personagem que nasceu para representar uma imagem ideal começa a desejar uma vida imperfeita, o filme está fazendo uma escolha bastante corajosa, porque a perfeição parece bonita de longe, mas uma vida real tem tristeza, medo, fracasso, dúvida, amizade, amor, envelhecimento e mudanças. E é justamente essa imperfeição que dá significado às coisas. No fundo, Barbie não precisa aprender a ser perfeita. Ela precisa aprender a ser ela mesma. E essa talvez seja a parte mais bonita da jornada. Então, quando eu olho para Barbie como um todo, eu não vejo apenas uma adaptação de uma boneca. Eu vejo uma produção que pegou uma marca gigantesca, colocou uma das maiores atrizes da atualidade no papel principal, chamou uma diretora com uma visão muito própria, reuniu um elenco enorme, construiu um universo visual completamente reconhecível e ainda encontrou uma maneira de falar sobre assuntos que estavam muito além da própria boneca. É claro que o filme tem exageros. É claro que algumas piadas funcionam mais do que outras. É claro que algumas mensagens são entregues de maneira extremamente direta, mas eu prefiro um filme que tenha personalidade e provoque conversa do que uma produção completamente segura, esquecível e sem identidade. E Barbie definitivamente não é esquecível. Você pode amar, você pode odiar, pode achar genial, pode achar exagerado. Mas dificilmente você termina o filme sem ter alguma coisa para comentar. E para mim, isso é uma das maiores vitórias que um filme pode conseguir. Porque cinema não precisa fazer todo mundo concordar. Às vezes, ele só precisa fazer as pessoas sentarem depois dos créditos e dizerem: "Espera aí, vamos conversar sobre isso." E Barbie faz exatamente isso. Mas a história está longe de terminar aqui. Porque ainda precisamos falar muito mais sobre a transformação da Barbie, sobre a relação dela com Ken, sobre Glória e Sasha, sobre a famosa Mojo Dojo Casa House, sobre como Barbie Land muda completamente, sobre a sequência musical que virou um dos grandes momentos do filme, sobre o significado daquele final e, principalmente, sobre a decisão que muda completamente o destino da personagem. E é aí que Barbie deixa de ser apenas uma comédia colorida e começa a ficar realmente emocional. Porque no fim das contas, talvez a pergunta mais importante do filme não seja: o que é ser Barbie? Talvez seja: o que significa ser você mesmo quando ninguém mais está dizendo quem você deve ser? E essa pergunta, meus amigos, é muito maior do que qualquer boneca. Agora vamos entrar numa parte que, para mim, é uma das mais interessantes de Barbie: a transformação de Ken. Porque se tem uma coisa que o filme faz muito bem, é pegar um personagem que durante décadas foi visto quase como um acessório da Barbie e perguntar: e se esse cara começasse a perceber que ele quer ser mais do que isso? E é aí que Ryan Gosling começa a roubar o filme.
Ken passa boa parte da história tentando chamar a atenção da Barbie. Ele quer que ela goste dele, quer impressioná-la, quer provar que é importante. Só que existe um problema básico. Barbie não precisa dele. E isso destrói completamente a autoestima do sujeito. Só que, quando Ken chega ao mundo real, acontece uma coisa que muda tudo. Ele descobre o patriarcado. E eu sei que essa frase parece absurda quando você fala em voz alta. Ken descobriu o patriarcado. Parece uma piada de internet. Mas dentro da lógica do filme, funciona perfeitamente. Porque Ken chega ao mundo real sem entender praticamente nada. Ele observa homens ocupando posições de poder. Vê homens sendo tratados com respeito. Percebe que existem instituições construídas historicamente ao redor da autoridade masculina. E como ele não tem repertório suficiente para entender a complexidade de tudo aquilo, ele interpreta tudo da maneira mais superficial possível. Ele pensa, homens são importantes aqui, então é isso que eu preciso ser. E pronto. Ken volta para Barbie Land completamente transformado. E essa é uma das coisas mais engraçadas do filme. O cara chega em casa praticamente depois de fazer um curso intensivo de masculinidade na internet. Só que em vez de estudar, ele absorve tudo superficialmente. Cavalos, casacos de pele, bebidas, violões, carros, filmes de homens durões. E claro, a famosa estética de homem poderoso. É tudo exagerado, e justamente por isso é engraçado. A Mojo Dojo Casa House é provavelmente um dos melhores exemplos dessa transformação. A casa que antes era associada a Barbie passa a ser dominada por Ken. Ele transforma o espaço completamente. E é como se ele estivesse tentando construir uma identidade usando objetos que acredita que representam masculinidade. E eu gosto muito dessa ideia porque ela mostra que Ken não sabe realmente quem ele é. Ele está copiando. Ele viu um modelo no mundo real e decidiu reproduzir aquele modelo em Barbie Land. Isso é muito importante para entender o personagem. Ken não acorda um dia e pensa, hoje vou ser o grande vilão desta história. Não, ele está desesperado para encontrar algum tipo de pertencimento. E isso torna a história dele mais interessante, porque, apesar de todas as coisas absurdas que ele faz, existe uma insegurança por trás. Ele passou a vida inteira ouvindo, direta ou indiretamente, que Barbie era o centro. Então, quando ele descobre uma realidade onde os homens parecem ocupar posições de poder, ele pensa que finalmente encontrou o lugar dele. O problema é que ele leva isso ao extremo. E aí Barbie Land começa a mudar. As Barbies, que antes controlavam praticamente tudo, começam a perder espaço. Os Kens começam a ocupar posições de autoridade. As casas mudam, a decoração muda. As roupas mudam, até o comportamento das Barbies começa a mudar. E o mais assustador é que elas nem percebem imediatamente o que está acontecendo. Isso é uma crítica muito interessante, porque o filme mostra como uma pessoa pode ser convencida de que determinada situação é normal simplesmente porque todo mundo ao redor está tratando aquilo como normal. As Barbies começam a servir os Kens. Começam a elogiá-los, começam a agir de acordo com aquilo que eles querem. E tudo parece natural, até que você para e pensa, espera, o que aconteceu aqui? E essa é uma das grandes ironias de Barbie. Durante boa parte do filme, Barbie Land é apresentado como uma espécie de utopia feminina. Mas quando o equilíbrio de poder muda, percebemos que aquela sociedade também tinha problemas. Porque Barbie Land não era necessariamente uma sociedade baseada em igualdade. Era simplesmente uma sociedade em que as Barbies estavam no topo, e essa diferença é fundamental. O filme não está dizendo simplesmente, agora vamos colocar os homens no lugar das mulheres. Ele está mostrando como uma estrutura de poder pode se repetir quando ninguém questiona o sistema. E é aí que Barbie começa a perceber que o problema é muito maior do que Ken, porque Ken está errado. Mas Barbie também começa a entender que o mundo que ela considerava perfeito não era tão perfeito assim. E isso é muito importante para o crescimento dela. No começo, Barbie acredita que o mundo real deveria ser parecido com Barbie Land. Quando chega lá, percebe que não é.
Depois ela percebe que Barbie Land também não é aquilo que imaginava, e então ela fica completamente perdida. E sinceramente, eu acho que essa é uma das partes mais humanas da personagem, porque pense em quando você era criança. A gente cresce acreditando em certas coisas, acredita que os adultos sabem tudo, acredita que a escola vai preparar a gente para a vida, acredita que quando crescer tudo vai fazer sentido, aí você cresce e descobre que ninguém sabe exatamente o que está fazendo. É praticamente isso que acontece com Barbie. Ela começa o filme acreditando que conhece a realidade e termina percebendo que precisa construir a própria visão de mundo. E aí chegamos à Glória. América Ferrera entrega uma atuação que, na minha opinião, é muito mais importante do que parece inicialmente. Glória não é uma personagem que simplesmente aparece para ajudar Barbie. Ela é uma representação de alguém que também está passando por uma crise de identidade. E existe algo muito bonito nessa relação. Barbie foi criada para ser perfeita. Glória passou a vida inteira tentando lidar com as imperfeições de ser humana. Uma é uma boneca tentando entender a humanidade. A outra é uma humana tentando entender a si mesma. E as duas acabam se ajudando. Essa conexão é uma das melhores ideias do roteiro. E isso também explica por que os desenhos de Glória são tão importantes. Ela está usando a Barbie para expressar sentimentos que não consegue colocar em palavras. E isso é algo que muitas pessoas fazem através da arte. Quando você não sabe explicar o que está sentindo, às vezes desenha, escreve, pinta, faz música, cria alguma coisa. Glória faz isso com Barbie. E sem perceber, seus sentimentos acabam chegando até Barbie Land. É quase como se a imaginação de uma pessoa tivesse atravessado a fronteira entre o mundo real e o mundo da fantasia. E isso combina perfeitamente com o conceito do filme. Porque Barbie sempre foi uma personagem associada à imaginação. Uma criança olha para uma boneca e cria uma história. A boneca pode ser médica pela manhã, astronauta à tarde, professora à noite, pode ter uma casa, uma família, uma carreira, pode viver uma aventura completamente diferente no dia seguinte. A criança cria o mundo, a boneca apenas participa dele, e Barbie transforma essa ideia em narrativa. É como se o filme perguntasse: e se a criação começasse a olhar para o Criador? Essa é uma pergunta muito interessante. E é justamente isso que acontece quando Barbie chega ao mundo real. Ela encontra humanos, encontra a empresa que criou sua imagem, encontra pessoas que têm opiniões diferentes sobre ela e percebe que não existe uma única Barbie, existem milhões de interpretações da Barbie. Para algumas pessoas, ela representa liberdade, para outras, pressão, para outras, infância, para outras, beleza, para outras, consumismo, para outras, simplesmente uma boneca. E essa multiplicidade é parte da força da personagem. Agora, eu preciso falar de Mattel, porque o filme faz uma coisa muito divertida. Ele transforma a própria empresa em personagem, e isso poderia ter sido extremamente perigoso. A Mattel poderia simplesmente ter aprovado um filme completamente controlado, onde tudo fosse tratado como propaganda. Mas Barbie faz exatamente o contrário em vários momentos. Ele brinca com a própria empresa, brinca com seus executivos, brinca com a forma como grandes corporações tentam controlar suas propriedades. E isso cria uma camada de humor muito inteligente. O CEO, interpretado por Will Ferrell, é praticamente uma caricatura do executivo corporativo. Ele aparece correndo atrás da Barbie como se estivesse tentando recuperar um produto que escapou da embalagem. E pensando bem, é exatamente isso que está acontecendo. A empresa criou Barbie. Mas agora, Barbie está tomando decisões próprias. E isso representa perfeitamente o conflito central do filme. Quem tem o direito de decidir o que Barbie deve ser? A empresa? O público? A sociedade? Ou a própria Barbie? Essa pergunta fica cada vez mais importante conforme a história avança. E então temos a cena envolvendo Ruth Handler. Para quem não conhece a história,
Ruth Handler foi uma das figuras fundamentais na criação da Barbie. E a aparição da personagem no filme é muito mais do que um simples cameo narrativo. Ela funciona quase como uma ponte entre a personagem e sua origem. Quando Barbie encontra aquela mulher em um ambiente escondido, a conversa entre as duas muda completamente o tom do filme, porque pela primeira vez Barbie encontra alguém que não quer controlá-la, não quer capturá-la, não quer transformá-la em produto, quer simplesmente conversar. E eu acho que essa cena é importante porque Barbie está completamente perdida naquele momento. Ela não sabe mais se quer continuar sendo Barbie. Ela não sabe se quer voltar para Barbie Land. Não sabe se quer ser humana. Ela começa a perceber que existir significa tomar decisões, e decisões assustam, porque quando você vive em um mundo perfeito, não precisa escolher. Tudo já está definido. Você acorda e sabe o que fazer. Sabe quem é. Sabe qual é sua função. Sabe qual é o seu lugar. Mas a vida real não funciona assim. E essa é justamente a liberdade que também assusta. Você pode escolher. Mas também pode escolher errado. Pode se arrepender. Pode fracassar. Pode mudar de ideia. Pode sofrer. E Barbie começa a desejar exatamente isso. Ela começa a querer aquilo que nunca teve. Uma vida imperfeita. E isso nos leva para uma das cenas mais bonitas do filme. A sequência em que Barbie começa a perceber o que significa ser humana. Não é apenas uma questão de ganhar um corpo humano, é sentir, é envelhecer, é ter medo, é amar, é perder, é olhar para o mundo e perceber que você não controla tudo. E essa ideia é muito poderosa, porque Barbie foi criada para ser eterna. A humanidade é exatamente o contrário. Nós sabemos que o tempo passa, sabemos que vamos mudar, sabemos que as pessoas que amamos também mudam. E justamente porque existe um fim, os momentos ganham valor. Se você soubesse que poderia viver exatamente o mesmo dia para sempre, talvez aquele dia não tivesse o mesmo significado. É a imperfeição que torna a experiência especial, e acho que Barbie finalmente entende isso. Agora, enquanto Barbie está descobrindo tudo isso, Ken está tentando construir uma nova sociedade, e aqui o filme volta para a comédia, porque Ken acredita que finalmente encontrou a resposta para todos os seus problemas. Ele pensa que se controlar Barbie Land será respeitado. Mas existe uma diferença entre ser respeitado e ser obedecido, e Ken confunde as duas coisas. Ele acha que poder vai resolver a insegurança, só que poder não cura a insegurança. Se você não sabe quem é, ter mais autoridade não vai necessariamente resolver isso. Você simplesmente terá uma versão maior do mesmo problema, e é exatamente isso que acontece com Ken. Ele finalmente consegue aquilo que queria. Barbie Land passa a girar em torno dele. As Barbies estão interessadas nele. Os outros Kens o respeitam. A casa é dele. A cultura é dele. A estrutura social está favorecendo ele. E mesmo assim, ele continua inseguro, porque Barbie continua não amando ele da maneira que ele queria. E isso mostra uma coisa muito importante. Ken estava procurando a aprovação de Barbie desde o começo. Depois procurou a aprovação dos outros Kens. Depois procurou a aprovação através do poder. Mas nunca procurou descobrir quem ele era. E esse é o verdadeiro problema do personagem. Por isso eu acho que o arco de Ken funciona melhor quando você não olha para ele simplesmente como um vilão. Ele é um personagem perdido. Só que personagens perdidos podem causar muito estrago, e Ken causa. Quando Barbie retorna a Barbie Land e vê tudo transformado, ela fica devastada. Aquele mundo que era sua segurança desapareceu. E o que mais dói não é simplesmente perder uma casa, é perder a sensação de pertencimento. Ela olha ao redor e percebe que aquele lugar já não parece mais seu, e então ela começa a questionar a própria existência. Ela se culpa a Glória, culpa as mudanças, culpa o mundo real. E por alguns momentos parece que ela simplesmente desistiu. É aqui que Glória entra novamente, e a relação entre as duas ganha ainda mais força.
Glória não é perfeita, Barbie também não é. Mas as duas entendem uma coisa que ninguém em Barbieland parecia entender completamente. Você não precisa ser perfeita para ter valor. Essa é uma mensagem que pode parecer simples, mas é uma mensagem que muita gente precisa ouvir. Porque existe uma pressão enorme, principalmente nas redes sociais, para parecer que a vida está sempre funcionando. Todo mundo está feliz. Todo mundo está bonito, todo mundo está viajando, todo mundo está trabalhando, todo mundo está vencendo. E aí você olha para a sua própria vida e pensa, por que eu não consigo ser assim? Só que a vida real não é uma postagem de 15 segundos, é bagunçada, é cansativa, é cheia de dias bons e ruins. E Barbie começa justamente a aceitar isso. Ela não precisa mais ser a Barbie perfeita, ela pode simplesmente ser Barbie. E esse é um dos maiores pontos de virada do filme. Mas ainda existe um problema. Barbieland precisa ser recuperada. E a solução não será simplesmente sair batendo nos Kens. Aliás, essa é uma das partes mais engraçadas da estratégia, porque as Barbies percebem que não precisam necessariamente vencer os Kens pela força. Elas podem usar aquilo que os próprios Kens estão usando contra eles. E é aqui que o filme começa a preparar uma das sequências mais absurdas e divertidas. As Barbies começam a manipular as inseguranças dos Kens. Eles ficam com ciúmes, começam a competir, querem atenção, querem provar quem é mais importante. E enquanto eles estão ocupados tentando impressionar uns aos outros, as Barbies começam a recuperar o controle. É uma estratégia completamente absurda, mas dentro daquele universo funciona. E eu gosto porque o filme não transforma a resolução em uma batalha tradicional de super-heróis. Não é simplesmente quem é mais forte ganha. É uma guerra de ego. E, sinceramente, isso combina muito mais com Barbie. Só que por trás de toda aquela loucura, existe uma ideia séria. Os Kens estavam reproduzindo exatamente o comportamento que criticavam. Eles queriam ser importantes, mas tentaram conseguir isso diminuindo os outros. E, quando finalmente percebem que Barbie não está tentando destruí-los, começam a entender que talvez não precisem competir o tempo inteiro. Ken precisa descobrir que ser Ken já pode ser suficiente. E isso parece engraçado, mas pense por um segundo. Quantas pessoas passam a vida tentando provar que são importantes? Tentando impressionar alguém? Tentando conseguir aprovação? Tentando parecer fortes? Tentando parecer bem-sucedidas? No fundo, a insegurança do Ken é muito mais humana do que parece, e Ryan Gosling entende isso. Ele faz você rir do personagem, mas também consegue fazer você sentir pena dele. E esse equilíbrio é difícil. Se Ken fosse apenas ridículo, ninguém se importaria. Se fosse apenas triste, o filme perderia boa parte da comédia. Mas ele é os dois, ridículo e triste. E talvez essa seja a combinação perfeita para Ken. Agora, antes de chegarmos ao grande final, precisamos falar de outra personagem que merece atenção, Sasha. A personagem funciona como uma espécie de voz crítica do mundo real. Ela olha para Barbie e não está impressionada. E isso é importante, porque Barbie está acostumada a ser adorada. Em Barbieland, ela é praticamente uma celebridade. No mundo real, uma adolescente olha para ela e diz, basicamente, você não entende nada. E isso destrói Barbie. Porque pela primeira vez alguém não está tratando aquela imagem perfeita como algo maravilhoso. Está questionando, e Barbie não sabe como responder. Ela percebe que uma pessoa pode amar uma coisa que outra pessoa odeia, e que uma imagem pode representar liberdade para alguém e pressão para outra pessoa. Essa descoberta é fundamental, porque Barbie sempre acreditou que sua existência tinha um significado único. Agora ela percebe que o significado depende de quem está olhando, e talvez seja isso que acontece com todas as grandes personagens da cultura popular. Elas deixam de pertencer exclusivamente aos criadores. Passam a pertencer também ao público. Cada pessoa cria uma relação diferente com elas. E Barbie, depois de mais de 6 décadas de existência, já acumulava uma quantidade enorme de interpretações.
O filme simplesmente colocou todas essas interpretações dentro da mesma história. E fez isso usando humor, música, fantasia e uma boa dose de absurdo. E quando tudo parece finalmente estar se resolvendo, Barbie precisa tomar a decisão mais importante de todas. Ela precisa escolher continuar em Barbie Land, voltar para o mundo dos brinquedos, ou experimentar aquilo que mais a assusta, a humanidade, e é justamente essa escolha que transforma completamente o significado do filme. Porque no começo, Barbie quer sair de Barbie Land, porque alguma coisa está errada. No final, ela quer sair porque alguma coisa está certa. Ela descobriu que o mundo real é difícil. Descobriu que existem problemas. Descobriu que existem sentimentos dolorosos. Mas também descobriu que existe algo naquele mundo que não pode ser reproduzido perfeitamente em plástico. Experiência, memória, escolha e talvez, acima de tudo, significado. Barbie começa como uma personagem que acredita ter tudo e termina percebendo que não tinha experimentado praticamente nada. E para mim, essa é a verdadeira jornada dela. Não é de boneca para mulher, é de personagem para indivíduo, de alguém que simplesmente existia para alguém que escolhe como quer existir. E quando eu penso nisso, entendo por que o final funciona tão bem. Porque Barbie finalmente aceita que uma vida humana não precisa ser perfeita para ser bonita. Na verdade, talvez seja justamente o fato de ela ser imperfeita que faz tudo valer a pena. E agora, quando chegamos aos créditos, fica aquela sensação estranha. Você passou 2 horas vendo rosa, dança, piadas, Kens, Barbies, casas de brinquedo e situações completamente absurdas. Mas no final, o filme está falando sobre algo que todos nós conhecemos, a sensação de não saber quem somos, a vontade de ser aceito, o medo de envelhecer, a pressão para sermos perfeitos, a necessidade de encontrar nosso próprio valor e a coragem de escolher nosso caminho. É por isso que Barbie funciona, não porque é sobre uma boneca, mas porque usa uma boneca para falar sobre pessoas. E para mim, essa é a grande sacada. Agora vamos deixar a história um pouco de lado, porque ainda tem muita coisa para descobrir sobre essa produção. A escolha de Margot Robbie, por exemplo, não aconteceu simplesmente porque ela parecia a Barbie perfeita. Existe toda uma história por trás de como o projeto chegou até Greta Gerwig e como o roteiro foi desenvolvido. E quando você conhece os bastidores, algumas escolhas do filme começam a fazer ainda mais sentido. Principalmente quando descobrimos o quanto a equipe se preocupou em fazer Barbie Land parecer um mundo de verdade, sem perder aquela sensação de brinquedo. E também precisamos falar de uma coisa que, para mim, é quase um personagem do filme, o rosa. Porque acredite, conseguir aquele visual não foi simplesmente colocar tinta rosa em tudo. A produção trabalhou com uma quantidade enorme de elementos visuais para criar uma estética que parecesse simultaneamente nostálgica, artificial e cinematográfica. E o resultado acabou sendo tão marcante que Barbie virou uma referência visual imediatamente reconhecível. Mas existe ainda mais por trás disso, porque aquele rosa não é apenas decoração, ele representa a própria ideia da Barbie. É alegre, é exagerado, é infantil, é feminino, é comercial, é nostálgico. E ao mesmo tempo, o filme começa justamente questionando todas essas associações. E talvez seja por isso que, depois de Barbie, olhar para a cor rosa ficou um pouco diferente. O filme não apenas usou o rosa, ele transformou o rosa em linguagem. E quando um filme consegue fazer isso, você percebe que existe um trabalho enorme acontecendo por trás da câmera. E é justamente sobre esse trabalho que vamos falar agora. Porque, quando você descobre como Barbie foi produzido, percebe que aquilo que parece uma brincadeira simples exigiu uma quantidade gigantesca de planejamento, criatividade e trabalho. Agora vamos sair um pouco da história e entrar nos bastidores, porque se você olhar para Barbie e pensar que foi simplesmente um filme colorido feito dentro de alguns estúdios,
Você está subestimando muito o trabalho que aconteceu por trás daquela tela. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi justamente a construção de Barbie Land. Porque vamos ser honestos, aquele lugar precisava parecer impossível. Não podia ser simplesmente uma cidade real pintada de rosa. Também não podia parecer uma animação completamente digital. A equipe precisava encontrar um meio-termo. Era necessário criar um mundo que parecesse ter saído diretamente de uma caixa de brinquedos. E esse foi um dos grandes desafios visuais da produção. Greta Gerwig e a equipe de design queriam que o público tivesse a sensação de que Barbie Land era um espaço físico onde bonecas realmente poderiam existir. Por isso, muitos elementos foram construídos fisicamente, e isso é algo que eu valorizo muito. Porque existe uma diferença na maneira como uma câmera reage a um cenário físico. A luz bate nos objetos de maneira natural. As sombras aparecem, os atores interagem com os espaços e, principalmente, o público sente que existe alguma coisa ali, mesmo que o cenário seja completamente artificial. É justamente essa artificialidade assumida que deixa Barbie Land tão convincente. Parece um brinquedo, mas parece um brinquedo em tamanho gigante, e isso é muito difícil de fazer. A equipe de produção precisou pensar em cada detalhe: as casas, as ruas, os móveis, os carros, os objetos, as praias, as fachadas, tudo precisava parecer parte daquele mesmo universo. E existe uma coisa muito inteligente nessa construção. Barbie Land não tenta seguir as regras de um mundo real. Se uma escada não precisa funcionar como uma escada normal, ela não funciona. Se uma casa pode ter uma aparência impossível, ela tem. Se o mar pode parecer uma superfície plástica, ele parece, porque estamos dentro da imaginação de uma criança. E quando você entende isso, percebe que o filme não está quebrando as regras, ele está seguindo as regras de uma brincadeira. Essa diferença é fundamental. Uma criança não pergunta se a casa da Barbie tem encanamento. Ela simplesmente abre a porta e começa a brincar. E Barbie Land funciona exatamente assim. Você aceita aquele universo porque ele não precisa justificar cada detalhe. E eu acho que essa foi uma das grandes vitórias da direção de Greta Gerwig. Ela não tentou explicar demais, ela deixou o público brincar junto. Agora, vamos falar da famosa Dream House. A casa da Barbie é praticamente uma instituição dentro da cultura popular, e o filme precisava fazer uma versão cinematográfica que fosse reconhecível imediatamente. Só que, ao mesmo tempo, não podia ser uma casa normal, e por isso temos aquele design aberto, quase como uma casa de exposição. Tudo parece estar à mostra. Não existe aquela sensação de privacidade que encontramos em uma casa real, e isso é completamente intencional. Porque uma Barbie não precisa de privacidade, ela precisa ser vista, ela existe dentro de uma caixa, você olha para ela, a criança brinca com ela, e o filme transforma isso em arquitetura. A casa literalmente parece construída para ser observada, e isso também ajuda a criar algumas das melhores piadas visuais. Você olha para determinados espaços e percebe que não faria sentido em uma residência real, mas faz todo sentido em uma casa de boneca, e isso é muito mais difícil de conseguir do que parece. Porque o filme precisa ser engraçado sem parar para explicar a piada. O cenário já conta a piada, e esse tipo de humor visual é uma das coisas que tornam Barbie tão gostoso de assistir. Você pode assistir uma segunda vez e perceber detalhes que não tinha notado. Agora vamos falar de uma coisa que parece pequena, mas é extremamente importante: a escala. Quando você faz um filme sobre brinquedos, escala é tudo. Os objetos precisam parecer grandes e pequenos ao mesmo tempo. Os personagens são humanos, mas deveriam parecer bonecos. As casas são enormes para nós, mas parecem casas de boneca. Os carros têm proporções diferentes. Os móveis parecem desenhados para um brinquedo, e tudo isso precisa funcionar diante da câmera. Isso exige muito planejamento, porque se alguma coisa parecer simplesmente estranha, você deixa de acreditar naquele mundo.
A produção precisava encontrar aquela linha perfeita entre isso é uma boneca e isso é uma pessoa. E Margot Robbie e Ryan Gosling ajudam muito nesse processo. Os dois têm uma fisicalidade muito específica. Eles conseguem andar, olhar e reagir de maneira um pouco exagerada, sem transformar os personagens em desenhos animados. E isso é especialmente importante no começo do filme. A Barbie não se comporta exatamente como uma mulher normal. Ela tem aquela confiança quase absurda. Ela parece estar sempre pronta para uma fotografia. E isso muda gradualmente conforme a história avança. No começo, os movimentos são mais controlados, mais perfeitos. Depois, conforme Barbie começa a sentir medo, dúvida e tristeza, o corpo dela também muda. Ela parece menos segura, mais vulnerável. E isso é atuação, não é apenas maquiagem ou figurino. É o jeito como Margot Robbie usa o corpo. E eu acho que isso é algo que muita gente não percebe na primeira vez que assiste. Agora, falando em Margot Robbie, precisamos voltar um pouco no tempo. Porque a escolha dela para interpretar Barbie não foi simplesmente uma decisão estética. Margot já tinha mostrado em outros filmes que conseguia trabalhar com personagens muito diferentes. Ela consegue fazer comédia, drama, ação, personagens extremamente exagerados, personagens emocionalmente complexos. E Barbie precisava de tudo isso. Ela precisava ser engraçada sem saber que estava sendo engraçada. Precisava ser inocente sem parecer burra. Precisava ser confiante sem parecer arrogante. E precisava, principalmente, conseguir fazer o público acreditar na crise existencial de uma boneca. Isso não é fácil. Mas Margot consegue, e existe algo muito interessante na forma como ela representa Barbie. No começo, ela parece quase uma caricatura da perfeição. O sorriso, o cabelo, a roupa, a postura, tudo está no lugar. Mas, aos poucos, a imagem começa a rachar. Ela começa a perceber que não controla o mundo, começa a sentir medo, começa a chorar, começa a questionar sua existência, e de repente aquela mesma personagem que parecia tão distante se torna extremamente humana. Esse contraste é uma das maiores forças da performance. E agora chegamos ao Ken. Ryan Gosling provavelmente entrou nesse projeto sabendo que poderia simplesmente fazer o personagem engraçado, mas ele foi muito além, porque Ken poderia ser uma piada de 5 minutos. Só que Ryan faz o público acompanhar o personagem. A gente vê o Ken tentando conquistar Barbie. Depois vê ele descobrir o mundo real. Depois vê ele voltar para Barbie Land. Depois vê ele tentar construir uma identidade. E finalmente vê ele perceber que talvez estivesse procurando a resposta no lugar errado. E eu acho que o segredo da atuação está justamente na seriedade. Ryan interpreta as situações absurdas com uma convicção quase total. Quando Ken fala de cavalos, ele fala como se estivesse revelando uma verdade universal. Quando ele canta, canta como se sua vida dependesse disso. Quando está triste, ele realmente parece destruído. Essa seriedade faz a comédia funcionar. Porque o ator não está piscando para a câmera dizendo: "Olha como isso é engraçado." Ele acredita naquilo. E isso é muito mais engraçado. Agora, existe uma escolha de elenco que também merece destaque. Michael Cera como Alan. E Alan é praticamente um comentário ambulante sobre a própria existência de Ken. Ele não se encaixa, não é exatamente um Ken. Também não parece encontrar um lugar entre as Barbies, e isso faz dele uma figura estranha dentro daquele universo, mas ao mesmo tempo, é justamente essa estranheza que faz Alan funcionar. Ele é um personagem que parece ter escapado de outro brinquedo, e eu gosto muito dessas pequenas escolhas porque mostram que o filme não está interessado apenas na Barbie principal. Existe um universo inteiro de bonecos ao redor dela, e todos têm histórias diferentes. Agora, se existe uma coisa que eu acho impossível ignorar, é o figurino. Meu Deus, esse filme tem figurino. E não estou falando apenas de roupas bonitas. Estou falando de roupas que contam história. A equipe de figurino trabalhou com diferentes referências da história da Barbie.
e isso permite que a personagem mude de visual constantemente. É quase como se cada roupa fosse uma versão diferente da boneca, e isso combina perfeitamente com a personagem, porque Barbie sempre foi associada à troca de roupas. Você compra uma boneca, depois compra outro conjunto, depois outro e outro. O filme transforma essa característica comercial em uma ferramenta narrativa. Barbie troca de roupa porque o mundo ao redor dela muda, e algumas dessas roupas são claramente inspiradas em versões clássicas da boneca. Para quem conhece Barbie há anos, isso cria pequenos momentos de reconhecimento. É aquele tipo de detalhe que faz você pensar: eu lembro disso. E para quem não conhece, simplesmente parece um figurino extremamente bem produzido. Essa é uma das melhores características de um bom design de produção. Ele funciona para quem entende a referência e também para quem não entende. Agora, vamos falar de uma das maiores estrelas invisíveis do filme, a cor rosa, porque existe rosa, e depois existe o rosa de Barbie. A equipe de produção usou diferentes tonalidades para separar ambientes, personagens e momentos. E isso é muito inteligente, porque apesar de parecer que tudo é rosa, existe uma enorme variedade de tons. Alguns são mais suaves, outros são muito fortes. Alguns aparecem como detalhe, outros praticamente dominam o quadro inteiro. Isso cria uma identidade visual muito específica, e existe uma razão narrativa para isso. No começo, Barbie Land parece completamente saturada de cor. É quase uma fantasia impossível, mas quando Barbie começa a experimentar emoções diferentes, o visual também pode parecer mais estranho. É como se a perfeição visual começasse a perder força, e isso combina com a transformação interna da personagem. Agora, falando em transformação, precisamos falar da maquiagem e do cabelo. Margot Robbie passa boa parte do filme com aquele visual impecável que lembra diretamente a boneca, mas o filme também permite que ela fique desarrumada, que chore, que pareça cansada, que pareça confusa. Isso é importante porque uma boneca tradicionalmente não muda dessa maneira. Ela não acorda com olheiras, não fica com o cabelo bagunçado porque teve uma noite ruim. Não precisa esconder uma emoção, mas uma pessoa precisa. Então, conforme Barbie se aproxima da humanidade, sua aparência também começa a refletir isso. E essa é uma escolha muito inteligente. O visual acompanha a narrativa. Agora vamos entrar em um assunto que, para mim, é indispensável quando falamos de Barbie: a trilha sonora. Porque esse filme não seria o mesmo sem música. E não estou falando apenas das músicas populares que aparecem na trilha. Estou falando de toda a construção sonora. A música ajuda a criar o sentimento de Barbie Land. No começo, tudo parece leve, dançante, perfeito, quase como um musical infantil. Mas conforme a história avança, a música começa a ganhar diferentes funções. Existe humor, existe emoção, existe espetáculo, existe ironia. E existe aquele momento em que o filme praticamente para deixar os personagens cantarem e dançarem. E eu acho que isso funciona porque Barbie sempre esteve ligada à fantasia. Quando você pensa em brincar com bonecas, não existe uma regra dizendo que tudo precisa ser realista. Na imaginação de uma criança, qualquer coisa pode acontecer. Então, um musical dentro desse universo não parece estranho, parece natural, e isso nos leva diretamente para I'm Just Ken. Eu preciso falar dessa música novamente porque ela merece. O engraçado é que a música poderia ter sido apenas uma brincadeira, mas ela acabou se tornando uma das partes mais memoráveis do filme. E a performance de Ryan Gosling é tão comprometida que transforma a cena em um espetáculo. A música fala sobre a crise de identidade do Ken de maneira exagerada. Ele está basicamente dizendo: eu estou aqui, eu sou importante, olhem para mim. E então, o filme coloca isso em uma sequência musical gigantesca. Tem dança, tem outros Kens, tem praia, tem guitarras, tem movimentos extremamente dramáticos. E honestamente, é uma das coisas mais absurdas que um filme sobre Barbie poderia fazer. Mas funciona.
E funciona porque a produção nunca trata a cena como uma piada pequena. Ela dá à música espaço para crescer. É como se Ken finalmente tivesse o seu grande momento. O problema é que ele está tendo esse momento por todos os motivos errados. E isso deixa tudo ainda mais engraçado. Agora, do outro lado, temos What Was I Made For, de Billie Eilish. E aqui, o tom muda completamente. A música é muito mais melancólica. E ela conversa diretamente com a crise de identidade da Barbie. Quando você escuta a música no contexto do filme, ela parece quase uma pergunta feita pela própria personagem. Para que eu fui criada? E isso é muito poderoso, porque a Barbie foi criada para ser muitas coisas, mas em algum momento ela começa a perguntar se existe algo além da função que foi dada a ela. E isso é uma pergunta extremamente humana. Muita gente passa anos trabalhando, estudando, tentando alcançar objetivos e em algum momento para e pergunta: é só isso? E Barbie chega exatamente nesse lugar. Ela conseguiu existir, mas agora quer descobrir o que significa viver, e essa diferença é enorme. Agora vamos falar de uma coisa que também foi fundamental para o sucesso do filme: a fotografia. A fotografia de Barbie precisava lidar com uma situação extremamente complicada. Como filmar um mundo rosa sem deixar o público cansado? Se tudo tivesse a mesma intensidade o tempo inteiro, o visual poderia rapidamente perder impacto. Então, a câmera e a iluminação trabalham para criar diferentes atmosferas. Barbie Land é muito mais brilhante e teatral. O mundo real tem uma aparência diferente, e essa diferença ajuda o público a entender onde estamos mesmo sem precisar de explicações. É uma linguagem visual simples, mas eficiente. Quando estamos em Barbie Land, parece que estamos dentro de uma fantasia. Quando estamos no mundo real, sentimos mais peso, mais textura, mais imperfeição. E isso reforça a ideia central do filme. Um mundo é perfeito, o outro é real. Mas, no final, o filme mostra que talvez o mundo real seja justamente o mais interessante, porque é onde as coisas podem mudar. Agora, existe uma coisa que eu acho particularmente interessante na fotografia: a forma como Barbie é enquadrada. No começo, ela está frequentemente no centro. Tudo gira ao redor dela. Ela é a estrela daquele universo. Mas conforme a história avança, ela começa a ocupar espaços diferentes. Ela deixa de ser o centro absoluto. Começa a observar. Começa a ouvir. Começa a aprender. E isso também é parte da evolução da personagem. A câmera acompanha a mudança. E isso mostra como um bom diretor pode contar história sem precisar colocar uma frase explicativa em cada cena. Agora, se você chegou até aqui e está pensando que Barbie foi um filme extremamente caro e visualmente complicado, você está certo. A produção precisou construir enormes cenários, trabalhar com figurinos complexos, maquiagem, efeitos visuais, música, coreografias e um elenco gigantesco. E tudo isso precisava funcionar junto, porque Barbie não poderia parecer simplesmente uma comédia comum. Ela precisava parecer Barbie, e isso é uma diferença enorme. Você pode gastar centenas de milhões em um filme e ainda assim não conseguir criar identidade. Barbie conseguiu. Você vê uma imagem e sabe imediatamente qual filme é. Você vê aquele rosa, aquelas casas, aqueles figurinos, aquela estética, e pronto. Você sabe que é Barbie. Isso é branding, claro, mas também é cinema. Porque uma identidade visual forte ajuda o público a lembrar da experiência. E isso também explica por que Barbie se tornou tão fácil de transformar em evento cultural. As pessoas não estavam apenas assistindo ao filme. Elas estavam participando do filme. Vestindo rosa, fazendo vídeos, postando fotos, cantando músicas, criando memes, falando sobre os personagens. E isso é algo que Hollywood tenta criar há décadas. Um filme que ultrapasse a tela. Barbie conseguiu. E uma parte disso veio justamente da forma como o filme foi lançado. A campanha não tratou Barbie como um produto comum. Tratou como um acontecimento. E quando chegou o momento da estreia,
O público já estava completamente envolvido. Mas existe uma coisa ainda mais interessante. O filme não precisava necessariamente convencer todo mundo de que Barbie era a maior personagem do mundo. A Barbie já tinha décadas de história. O que o filme precisava fazer era mostrar por que aquela personagem ainda podia ser relevante. E essa foi a verdadeira missão. E, na minha opinião, conseguiu. Porque depois de assistir, você não pensa apenas na Barbie como uma boneca. Você começa a pensar na ideia de Barbie, na imagem, na influência, na infância, na feminilidade, na perfeição, no consumo, na identidade e, principalmente, no que acontece quando uma personagem criada para representar um ideal começa a questionar esse ideal. É aí que o filme se torna realmente interessante. E ainda nem chegamos à parte mais impressionante da história dessa produção. Porque Barbie não foi apenas um filme visualmente ambicioso. Ele também enfrentou um desafio enorme de expectativa. Todo mundo esperava alguma coisa diferente. Os fãs queriam nostalgia. A Mattel queria proteger uma marca gigantesca. O público queria diversão. Os críticos esperavam qualidade. E Greta Gerwig precisava fazer tudo isso coexistir. E, quando o filme finalmente chegou aos cinemas, a resposta foi muito maior do que muita gente esperava. A bilheteria explodiu. As salas ficaram lotadas. A conversa tomou conta das redes sociais. A trilha sonora dominou. E Barbie passou de filme sobre uma boneca para fenômeno mundial. Mas para entender realmente o tamanho desse sucesso, precisamos olhar para os números. Quanto Barbie custou? Quanto arrecadou? Qual foi o impacto internacional? Como ficou entre os maiores sucessos de 2023? E, principalmente, por que um filme sobre uma boneca conseguiu competir com grandes franquias de ação, super-heróis e aventuras que normalmente dominam as bilheterias? É isso que torna a história comercial de Barbie tão interessante. Porque, quando você olha os números friamente, percebe que o filme não foi apenas um sucesso. Ele foi um daqueles fenômenos raros que conseguem atravessar públicos completamente diferentes. Agora vamos falar de dinheiro. Porque quando um filme consegue virar um fenômeno cultural, inevitavelmente chega aquela pergunta que todo mundo quer fazer. Tá, mas quanto isso rendeu? E no caso de Barbie, a resposta é simplesmente impressionante. O filme teve um orçamento de produção na casa dos 145 milhões de dólares, antes de considerar toda a campanha de marketing e distribuição. Ou seja, a Warner Brothers não estava brincando quando decidiu colocar Barbie no centro da temporada de cinema de 2023. Era um projeto enorme. E o risco também era enorme. Porque apesar de Barbie ser uma das marcas mais reconhecidas do mundo, ainda existia uma pergunta importante. Será que as pessoas realmente iriam ao cinema para assistir a uma história sobre a Barbie? A resposta veio muito rapidamente. Barbie estreou nos cinemas em julho de 2023 e, desde os primeiros dias, começou a mostrar que não seria uma produção comum. O público apareceu em peso, e uma das coisas mais interessantes foi a diversidade desse público. Não era simplesmente um filme para crianças. Não era simplesmente um filme para mulheres. Não era simplesmente um filme para fãs antigos da Barbie. Tinha adolescentes, adultos, pais, casais, pessoas que cresceram brincando com Barbie, pessoas que nunca tiveram uma Barbie. E até gente que foi ao cinema simplesmente porque não queria ficar de fora da conversa. E isso, meus amigos, é uma das maiores forças do marketing moderno. Quando você cria a sensação de que todo mundo está falando de alguma coisa, você cria curiosidade. A pessoa que não estava interessada começa a pensar: será que eu deveria assistir? E quando ela percebe, já está comprando ingresso. Foi exatamente isso que aconteceu com Barbie. Mas existe outro fator gigantesco que não dá para ignorar.
O fenômeno Barbenheimer. Sim, Barbie e Oppenheimer. Dois filmes completamente diferentes. Um extremamente rosa, outro extremamente sombrio. Um baseado em uma boneca. Outro sobre um dos acontecimentos mais devastadores da história moderna. E os dois estrearam no mesmo dia. Isso poderia ter sido uma competição direta, mas acabou se transformando em uma espécie de evento coletivo. As pessoas começaram a assistir aos dois. Fizeram memes, criaram combinações de roupas, postaram fotos, fizeram brincadeiras com as diferenças entre os filmes. E, de certa maneira, um ajudou o outro. Isso é muito raro. Normalmente, quando dois filmes grandes estreiam juntos, o público precisa escolher. Mas nesse caso, as pessoas transformaram a competição em experiência. E Barbie aproveitou muito bem essa situação. Você via gente chegando ao cinema de rosa para assistir Barbie, depois colocando uma roupa preta para assistir Oppenheimer, ou fazendo o contrário. A internet simplesmente abraçou a situação. E isso ajudou a transformar aquela semana de estreia em algo que parecia maior do que um lançamento cinematográfico comum. Era quase um festival. E isso me faz pensar em como a experiência de ir ao cinema mudou. Hoje em dia temos streaming, temos televisão de alta qualidade, temos filmes disponíveis em casa relativamente rápido. Então, para um filme fazer as pessoas levantarem do sofá, comprarem ingresso, se arrumarem e irem até o cinema, ele precisa oferecer alguma coisa especial. Barbie ofereceu exatamente isso. Você não estava simplesmente indo assistir a um filme. Você estava indo participar de um evento. E essa diferença é enorme. Agora vamos aos números. Barbie ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial muito rapidamente. E isso foi uma conquista gigantesca. Principalmente porque estamos falando de um filme original dentro daquele universo cinematográfico. Não era uma sequência de super-herói. Não era um filme de uma franquia de ação com 20 anos de história. Não era uma continuação de uma saga. Era Barbie. E o filme continuou crescendo. No final de sua trajetória comercial, Barbie arrecadou aproximadamente US$ 1,45 bilhão no mundo inteiro. Sim, bilhão. E isso colocou Barbie entre os maiores sucessos de bilheteria de 2023. Mais do que isso, o filme se tornou o maior sucesso de bilheteria da história da Warner Bros. Em determinado momento, ultrapassando marcas que pareciam quase intocáveis. E isso mostra o tamanho do fenômeno. Não foi apenas um bom resultado, foi um evento comercial gigantesco. E quando você olha para esse número, começa a entender por que Hollywood ficou tão interessada na possibilidade de transformar propriedades conhecidas em filmes. Mas aqui existe um detalhe importante. Não foi apenas a marca Barbie que fez isso acontecer. Do personagem. Ele quer ser reconhecido, quer ser importante, quer que Barbie olhe para ele de uma maneira diferente. Só que Barbie não corresponde aos sentimentos dele da forma como ele gostaria. E isso cria uma situação muito engraçada, mas também bastante humana. Porque no fundo, quem está tentando descobrir quem ele é? E aqui está uma coisa que eu acho importante. O filme não transforma Ken simplesmente em um vilão. Ele é imaturo. Ele toma decisões terríveis. Ele faz coisas absurdas. Mas existe uma insegurança real naquele personagem. E Ryan Gosling consegue mostrar isso por trás das piadas. É por isso que Ken funciona tão bem. E claro, temos aquela relação maravilhosa entre Barbie e Ken. Não é exatamente uma história de amor tradicional, e eu acho isso ótimo. Porque se o filme tivesse seguido aquele caminho básico de Barbie finalmente percebe que ama Ken, seria muito mais previsível. O relacionamento deles funciona melhor, justamente porque não depende disso. Ken quer uma coisa, Barbie quer outra, e os dois precisam aprender a lidar com isso.
Agora, uma das maiores surpresas do elenco é o tamanho do elenco de apoio. Temos Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Dua Lipa, Issa Rae, Michael Cera, Kate McKinnon, América Ferreira e vários outros nomes conhecidos. E isso poderia facilmente virar uma bagunça. Só que o filme utiliza esse elenco como parte da própria piada. Existem várias versões de Barbie e vários Kens. E isso faz muito sentido quando lembramos que Barbie não é apenas uma boneca específica. Ela representa uma linha inteira de personagens. E isso permite que o filme brinque com diferentes personalidades. Uma Barbie pode ser presidente, outra pode ser médica, outra pode ser escritora, outra pode ser uma versão mais estranha e incomum. E aí aparece a personagem interpretada por Kate McKinnon, conhecida como Weird Barbie. E eu vou falar uma coisa. Weird Barbie é um dos melhores exemplos de como o filme consegue transformar uma piada sobre brinquedos em construção de personagem. Porque qualquer pessoa que já brincou com bonecas quando era criança sabe que as bonecas nem sempre permanecem perfeitas. Às vezes você corta o cabelo, às vezes pinta o rosto, às vezes troca a roupa, às vezes faz alguma coisa completamente aleatória e aquele brinquedo acaba ficando diferente. O filme pega exatamente essa ideia e transforma em personagem. É engraçado, visualmente memorável e ainda serve para movimentar a história. Mas existe outro nome que merece muito destaque: América Ferreira. Ela interpreta a Glória, uma personagem humana que acaba se tornando essencial para a compreensão do verdadeiro problema que Barbie está enfrentando. E, para mim, Glória é uma das personagens mais importantes do filme, porque ela funciona como uma ponte entre Barbie Land e o mundo real. Ela representa aquela sensação de que, quando somos jovens, imaginamos que podemos ser qualquer coisa. E conforme crescemos, a realidade começa a colocar limites, expectativas, cobranças e inseguranças. Essa ideia é extremamente presente no filme, e é aqui que Barbie começa a deixar de ser simplesmente uma comédia, porque existe uma diferença enorme entre dizer para alguém "você pode ser qualquer coisa" e realmente viver em uma sociedade onde você sente que precisa ser perfeita o tempo inteiro. O filme trabalha muito com essa contradição, e algumas pessoas podem olhar para isso e dizer: "Ah, mas Barbie é uma boneca." Sim, é exatamente por isso que funciona, porque o filme usa uma personagem artificial para falar sobre sentimentos humanos reais. E esse contraste é a alma da produção. Agora vamos falar da direção. Greta Gerwig tinha uma tarefa muito difícil. Ela precisava fazer um filme extremamente comercial, baseado em uma das marcas mais conhecidas do planeta, mas sem transformar a produção em um comercial de 2 horas. E eu acho que ela conseguiu escapar dessa armadilha, principalmente porque existe uma personalidade muito forte na direção. Você sente que existe uma visão por trás da câmera. A estética não está ali simplesmente porque rosa vende. Existe uma intenção. Os cenários, os figurinos, os movimentos de câmera, a iluminação e até a maneira como os personagens se movimentam dentro de Barbie Land parecem ter sido pensados para lembrar uma brincadeira com bonecas. E isso é muito mais difícil do que parece. Porque criar algo que pareça simples exige uma quantidade absurda de planejamento. O filme não depende de um universo digital completamente criado em computador. Boa parte daquela sensação de brinquedo vem justamente dos cenários físicos e da maneira como eles foram construídos. E isso dá ao filme uma textura diferente. Você consegue sentir que existe algo ali. Não é simplesmente um ambiente digital perfeito, é um mundo artificial construído para parecer artificial. E isso é genial.
Outro elemento que eu preciso destacar é o figurino, porque sinceramente, Barbie sem figurino seria quase impossível. A personagem sempre foi associada à moda. Então, o filme precisava tratar as roupas como parte da narrativa. E faz isso muito bem. Os figurinos não servem apenas para deixar Margot Robbie bonita. Eles ajudam a mostrar quem aquela Barbie é em cada momento, e também são uma enorme homenagem às diferentes eras da boneca. Tem momentos em que você olha para a roupa e pensa imediatamente, eu já vi essa Barbie. Isso cria uma conexão muito forte com quem cresceu conhecendo a personagem. E para quem não cresceu com Barbie, ainda funciona como uma linguagem visual extremamente clara. Agora, se existe um elemento que transformou Barbie em um fenômeno ainda maior, é a música. E aqui chegamos a uma das maiores estrelas do filme, a trilha sonora. Dua Lipa, Billie Eilish, Lizzo, Nicki Minaj, Ice Spice, Charli XCX, Karol G e outros artistas aparecem na trilha sonora oficial. E isso não aconteceu por acaso. A música ajudou Barbie a ultrapassar o público tradicional de filmes baseados em brinquedos. O filme virou um evento. Você não precisava necessariamente ser fã da boneca para conhecer uma música do filme. E aquela música, para outras, pressão. Para outras, infância. Para outras, beleza. Para outras, consumismo. Para outras, simplesmente uma boneca. E essa multiplicidade é parte da força da personagem. Agora, eu preciso falar de Mattel, porque o filme faz uma coisa muito divertida. Ele transforma a própria empresa em personagem. E isso poderia ter sido extremamente perigoso. A Mattel poderia simplesmente ter aprovado um filme completamente controlado, onde tudo fosse tratado como propaganda. Mas Barbie faz exatamente o contrário em vários momentos. Ele brinca com a própria empresa, brinca com seus executivos, brinca com a forma como grandes corporações tentam controlar suas propriedades. E isso cria uma camada de humor muito inteligente. O CEO, interpretado por Will Ferrell, é praticamente uma caricatura do executivo corporativo. Ele aparece correndo atrás da Barbie como se estivesse tentando recuperar um produto que escapou da embalagem. E pensando bem, é exatamente isso que está acontecendo. A empresa criou Barbie. Mas agora, Barbie está tomando decisões próprias. E isso representa perfeitamente o conflito central do filme. Quem tem o direito de decidir o que Barbie deve ser? A empresa? O público? A sociedade? Ou a própria Barbie? Essa pergunta fica cada vez mais importante conforme a história avança. E então temos a cena envolvendo Ruth Handler. Para quem não conhece a história, Ruth Handler foi uma das figuras fundamentais na criação da Barbie. E a aparição da personagem no filme é muito mais do que um simples cameo narrativo. Ela funciona quase como uma ponte entre a personagem e sua origem. Quando Barbie encontra aquela mulher em um ambiente escondido, a conversa entre as duas muda completamente o tom do filme, porque pela primeira vez Barbie encontra alguém que não quer controlá-la, não quer capturá-la, não quer transformá-la em produto, quer simplesmente conversar. E eu acho que essa cena é importante porque Barbie está completamente perdida naquele momento. Ela não sabe mais se quer continuar sendo Barbie. Ela não sabe se quer voltar para Barbie Land. Não sabe se quer ser humana. Ela começa a perceber que existir significa tomar decisões. E decisões assustam. Porque quando você vive em um mundo perfeito, não precisa escolher. Tudo já está definido. Você acorda e sabe o que fazer. Sabe quem é. Sabe qual é sua função. Sabe qual é o seu lugar.
Mas a vida real não funciona assim. E essa é justamente a liberdade que também assusta. Você pode escolher. Mas também pode escolher errado. Pode se arrepender. Pode fracassar. Pode mudar de ideia. Pode sofrer. E Barbie começa a desejar exatamente isso. Ela começa a querer aquilo que nunca teve. Uma vida imperfeita. E isso nos leva para uma das cenas mais bonitas do filme. A sequência em que Barbie começa a perceber o que significa ser humana. Não é apenas uma questão de ganhar um corpo humano, é sentir, é envelhecer, é ter medo, é amar, é perder, é olhar para o mundo e perceber que você não controla tudo. E essa ideia é muito poderosa, porque Barbie foi criada para ser eterna. A humanidade é exatamente o contrário. Nós sabemos que o tempo passa, sabemos que vamos mudar, sabemos que as pessoas que amamos também mudam. E justamente porque existe um fim, os momentos ganham valor. Se você soubesse que poderia viver exatamente o mesmo dia para sempre, talvez aquele dia não tivesse o mesmo significado. É a imperfeição que torna a experiência especial, e acho que Barbie finalmente entende isso. Agora, enquanto Barbie está descobrindo tudo isso, Ken está tentando construir uma nova sociedade, e aqui o filme volta para a comédia, porque Ken acredita que finalmente encontrou a resposta para todos os seus problemas. Ele pensa que se controlar Barbie Land será respeitado. Mas existe uma diferença entre ser respeitado e ser obedecido, e Ken confunde as duas coisas. Ele acha que poder vai resolver a insegurança, só que poder não cura a insegurança. Se você não sabe quem é, ter mais autoridade não vai necessariamente resolver isso. Você simplesmente terá uma versão maior do mesmo problema, e é exatamente isso que acontece com Ken. Ele finalmente consegue aquilo que queria. Barbie Land passa a girar em torno dele. As Barbies estão interessadas nele. Os outros Kens o respeitam. A casa é dele. A cultura é dele. A estrutura social está favorecendo ele, e mesmo assim, ele continua inseguro, porque Barbie continua não amando ele da maneira que ele queria, e isso mostra uma coisa muito importante. Ken estava procurando a aprovação de Barbie desde o começo. Depois procurou a aprovação dos outros Kens. Depois procurou a aprovação através do poder. Mas nunca procurou descobrir quem ele era. E esse é o verdadeiro problema do personagem. Por isso eu acho que o arco de Ken funciona melhor quando você não olha para ele simplesmente como um vilão. Ele é um personagem perdido. Só que personagens perdidos podem causar muito estrago, e Ken causa. Quando Barbie retorna a Barbie Land e vê tudo transformado, ela fica devastada. Aquele mundo que era sua segurança desapareceu. E o que mais dói não é simplesmente perder uma casa, é perder a sensação de pertencimento. Ela olha ao redor e percebe que aquele lugar já não parece mais seu, e então ela começa a questionar a própria existência. Ela se culpa, culpa a glória, culpa as mudanças, culpa o mundo real. E por alguns momentos parece que ela simplesmente desistiu. É aqui que Glória entra novamente, e a relação entre as duas ganha ainda mais força. Glória não é perfeita, Barbie também não é. Mas as duas entendem uma coisa que ninguém em Barbie Land parecia entender completamente. Você não precisa ser perfeita para ter valor. Essa é uma mensagem que pode parecer simples, mas é uma mensagem que muita gente precisa ouvir. Porque existe uma pressão enorme, principalmente nas redes sociais, para parecer que a vida está sempre funcionando. Todo mundo está feliz. Todo mundo está bonito.
Todo mundo está viajando, todo mundo está trabalhando, todo mundo está vencendo. E aí você olha para sua própria vida e pensa: por que eu não consigo ser assim? Só que a vida real não é uma postagem de 15 segundos, é bagunçada, é cansativa, é cheia de dias bons e ruins. E Barbie começa justamente a aceitar isso. Ela não precisa rachar. Ela começa a perceber que não controla o mundo. Começa a sentir medo, começa a chorar, começa a questionar sua existência e de repente aquela mesma personagem que parecia tão distante se torna extremamente humana. Esse contraste é uma das maiores forças da performance. E agora chegamos ao Ken. Ryan Gosling provavelmente entrou nesse projeto sabendo que poderia simplesmente fazer o personagem engraçado, mas ele foi muito além, porque Ken poderia ser uma piada de 5 minutos. Só que Ryan faz o público acompanhar o personagem. A gente vê o Ken tentando conquistar Barbie, depois vê ele descobrir o mundo real, depois vê ele voltar para Barbie Land. Depois vê ele tentar construir uma identidade e finalmente vê ele perceber que talvez estivesse procurando a resposta no lugar errado. E eu acho que o segredo da atuação está justamente na seriedade. Ryan interpreta as situações absurdas com uma convicção quase total. Quando Ken fala de cavalos, ele fala como se estivesse revelando uma verdade universal. Quando ele canta, canta como se sua vida dependesse disso. Quando está triste, ele realmente parece destruído. Essa seriedade faz a comédia funcionar, porque o ator não está piscando para a câmera dizendo: "Olha como isso é engraçado." Ele acredita naquilo, e isso é muito mais engraçado. Agora, existe uma escolha de elenco que também merece destaque. Michael Cera como Alan. E Alan é praticamente um comentário ambulante sobre a própria existência de Ken. Ele não se encaixa, não é exatamente um Ken. Também não parece encontrar um lugar entre as Barbies, e isso faz dele uma figura estranha dentro daquele universo, mas ao mesmo tempo, é justamente essa estranheza que faz Alan funcionar. Ele é um personagem que parece ter escapado de outro brinquedo, e eu gosto muito dessas pequenas escolhas porque mostram que o filme não está interessado apenas na Barbie principal. Existe um universo inteiro de bonecos ao redor dela, e todos têm histórias diferentes. Agora, se existe uma coisa que eu acho impossível ignorar, é o figurino. Meu Deus, esse filme tem figurino. E não estou falando apenas de roupas bonitas. Estou falando de roupas que contam história. A equipe de figurino trabalhou com diferentes referências da história da Barbie. E isso permite que a personagem mude de visual constantemente. É quase como se cada roupa fosse uma versão diferente da boneca. E isso combina perfeitamente com a personagem, porque Barbie sempre foi associada à troca de roupas. Você compra uma boneca, depois compra outro conjunto, depois outro e outro. O filme transforma essa característica comercial em uma ferramenta narrativa. Barbie troca de roupa porque o mundo ao redor dela muda, e algumas dessas roupas são claramente inspiradas em versões clássicas da boneca. Para quem conhece Barbie há anos, isso cria pequenos momentos de reconhecimento. É aquele tipo de detalhe que faz você pensar: eu lembro disso. E para quem não conhece, simplesmente parece um figurino extremamente bem produzido. Essa é uma das melhores características de um bom design de produção. Ele funciona para quem entende a referência e também para quem não entende. Agora, vamos falar de uma das maiores estrelas invisíveis do filme, a cor rosa, porque existe rosa, e depois existe o rosa de Barbie. A equipe de produção usou diferentes tonalidades para separar ambientes, personagens e momentos. E isso é muito inteligente, porque apesar de parecer que tudo é rosa,
Existe uma enorme variedade de tons. Alguns são mais suaves, outros são muito fortes. Alguns aparecem como detalhe, outros praticamente dominam o quadro inteiro. Isso cria uma identidade visual muito específica, e existe uma razão narrativa para isso. No começo, Barbie Land parece completamente saturada de cor. É quase uma fantasia impossível, mas quando Barbie começa a experimentar emoções diferentes, o visual também pode parecer mais estranho. É como se a perfeição visual começasse a perder força, e isso combina com a transformação interna da personagem. Agora, falando em transformação, precisamos falar da maquiagem e do cabelo. Margot Robbie passa boa parte do filme com aquele visual impecável que lembra diretamente a boneca, mas o filme também permite que ela fique desarrumada, que chore, que pareça cansada, que pareça confusa. Isso é importante porque uma boneca tradicionalmente não muda dessa maneira. Ela não acorda com olheiras, não fica com o cabelo bagunçado porque teve